os dias estão se findando, sinais estão se dando no final dos tempos, e nós precisamos aumentar a nossa santidade, a nossa aliança com Deus, que só se dará mediante a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. E essa ajuda do Espírito não nos desobriga a estudar a Bíblia. Mais uma vez, o autor volta a frisar, em mais um subtópico, a importância da leitura bíblica, a importância de ter um relacionamento realmente com Deus através das Escrituras, de saber manusear as Escrituras. Mas, irmão Alan, eu tenho muita dificuldade de ler, eu tenho muita dificuldade, mas entenda aí, a capacitação e a ajuda é do Espírito Santo de Deus. Uma das quais que a gente já leu aqui é o ensinador, o ajudador, e não tem pessoa mais específica para nós buscarmos a ajuda do que o Espírito Santo de Deus. O ajudador, o ensinador, o consolador. Ele, se nós pararmos para analisar bem rapidamente aqui essa aula, nós estamos falando de qualidades cujo qual a humanidade lá fora, o mundo lá fora, busca em outras pessoas. Busca o consolo em outras pessoas, busca o ensino em outras pessoas, busca ajuda em outras pessoas. E nós não, nós como crentes, a nossa busca de ensino, para nos ensinar, tem que ser do Espírito Santo de Deus, de consolar o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai realmente nos consolar. Mas irmão Alan, eu busco o auxílio do pastor, sim. Isso é propósito de Deus, porque Ele usa, o Espírito Santo de Deus vai usar a palavra de ensinamento através do anjo da igreja. Então, pastor, ele é a ferramenta que o Espírito Santo de Deus vai usar para te exortar, para te ajudar, para te ensinar, para trazer aquela palavra de consolo. É Ele que vai usar. Então, irmãos, não quer dizer que ao buscar essas qualidades e esses auxílios no Espírito Santo de Deus, Deus não vai usar pessoas aqui dentro como ferramenta. Pelo contrário, Ele vai usar na intercessão, no ensino da palavra. Ele vai usar. É assim que Deus faz, é assim que Deus age, é assim que o Espírito Santo de Deus age na igreja. Ao contrário do mundo lá fora, que busca de forma a tentar se relacionar com pessoas para buscar saída para os problemas. Não, aqui dentro nós buscamos nos relacionar com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, que Ele vai realmente suprir as nossas necessidades, suprir de forma a nos consolar, a nos ensinar de forma plena. Muitas das vezes Ele vai usar pessoas, vai usar pessoas, mas vai usar pessoas de forma para o plano e o propósito dele ser edificado. O plano e o propósito de Deus ser edificado. Nós todos somos ferramentas, nós todos seremos usados. Não pense você, eu sou o menor, sou o que pouco sabe, ou sou o que menor sabe. Não, mas Deus vai te usar, nem que seja numa breve oração, Deus vai te usar, nem que seja, entendemos que vivemos momentos de pandemia, mas Deus vai te usar de repente num aperto de mão, ou simplesmente numa preocupação com o irmão, numa palavra de preocupação que você chegar e perguntar como é que o irmão está, e Ele vai te usar ali de forma a consolar o seu próximo, através sendo você ferramenta e a atuação do Espírito Santo de Deus. É isso que nós devemos entender, nós como igreja. A atuação do Espírito Santo de Deus, Ele vem e muitas das vezes vai nos usar sim, porque nós somos os instrumentos que Deus vai usar. Eu gosto muito de dar um exemplo, que esse teclado ele não se toca sozinho, ele é um instrumento, alguém precisa tocar. Por mais que ele seja o melhor top, ele não vai se tocar sozinho, tá? Ele precisa de alguém para o tocar. E quando alguém o tocar, ele vai cumprir o seu propósito.
e o propósito que Ele está tocando, assim como também com nós. E cada um é uma ferramenta. Na construção civil, cada ferramenta serve para algo. E partindo desse seguinte propósito, cada um de nós, partindo desse seguinte princípio, cada um de nós somos uma ferramenta e servimos para um propósito na casa de Deus. Para cada um de nós servimos para um propósito no reino de Deus. Devemos entender isso como igreja edificada. E no tópico 3, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, entenda, a salvação, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Mas há de haver a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Lembra? Não é pela força. Não é pela força. O Espírito Santo de Deus convence. Nós, como ferramenta, utilizados por Deus para quê? Meu propósito é vir aqui e simplesmente cantar, louvar, pregar. Não, nosso propósito é salvação de almas. Nosso propósito é intercessão pelas almas. Nosso propósito aqui é tirar almas das garras do maligno. Esse é o nosso propósito como igreja. Somos ferramentas. Aí, mediante cada ferramenta, o seu propósito vai ser tirar as almas do maligno. Sim, como? Com o teu louvor, com a tua adoração, com a tua pregação, com o teu testemunho de vida, com o teu caráter de Cristo sendo manifestado lá no teu trabalho. É assim que é. São 3 subtópicos também nesse capítulo 3. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Desculpa, são só 2. E a conclusão. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Lembra aquele dia que você resolveu aceitar a Jesus? Lembra aquele dia que você adentrou a igreja e você não tinha mais para onde ir? Foi o Espírito Santo de Deus que te convenceu disso. Lembra aquela pessoa que te levou? Ela foi a ferramenta que Deus usou para que o Espírito Santo de Deus ele possa ter agido na tua vida. O Espírito Santo é o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria. Lembra aquele estado de miséria que nós outrora nos encontrávamos? Foi o Espírito Santo de Deus que nos fez reconhecer isto e para a honra e glória do nome dele nós estamos aqui hoje. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Que nós jamais, como igreja, jamais venhamos a perder essa necessidade de entender e buscar a salvação diária. Que nós não venhamos a perder esta vontade de estar na casa de Deus todos os dias, entendendo que nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo diariamente, irmãos. Que nós possamos estar buscando isso diariamente. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Isso é muito forte.
O diabo ele não desistiu de lutar numa batalha que ele sabe que já perdeu. Porque nós, como igreja, nós às vezes desistimos de lutar. Por quê? Se o diabo já perdeu, alguém já ganhou. Quem já ganhou? Jesus já ganhou, Deus já ganhou, irmão. Entenda. Toda luta que nós viemos a enfrentar, se Deus já ganhou, vai ser passageira. Entenda isso, igreja. Nós simplesmente só precisamos nos colocar à disposição de Deus para fazer a obra dele. As lutas vão vir. As lutas vão vir, vão. As tempestades vão vir, vão. Atravessaremos desertos, vamos atravessar. Porém, a palavra de Deus é bem clara. O Espírito Santo de Deus vai nos ajudar. O Espírito Santo de Deus vai nos guiar até ao êxito. Essa frase, para mim, do autor da revista, foi perfeita. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Ele já perdeu, irmão. Ele já perdeu. E nós, como igreja edificada em Cristo, já ganhamos. Não vamos nos abater, vamos avançar. O pastor Lucas gosta muito dessa frase. E eu entendo o porquê, porque nós vamos avançar. Nova Betel vai avançar, o povo de Nova Betel vai avançar. Por quê? Porque o diabo já perdeu. E a conclusão diz: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Então, irmãos, o Espírito Santo está aqui, nesta noite, nos guiando para que nós venhamos a fazer o melhor para Cristo. Está nos guiando individualmente e coletivamente. Nos guiando individualmente quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos nos nossos afazeres diários, coletivamente quando nós estamos aqui, Ele se revelando, realizando as manifestações do Espírito, se revelando de forma como se revelou no dia de Pentecostes, como nós pudemos presenciar em diversos cultos aqui a manifestação do Espírito Santo. Ele vem e se revela de forma a curar, ele vem e se revela de forma a abrir o entendimento, ele vem e se revela de forma a batizar, ele vem e se revela de forma a nos orientar em alguns aspectos. Basta nós estarmos dispostos, irmãos, a fazer o melhor para Cristo. E como nós estamos fazendo o melhor para Cristo? Estando aqui, aprendendo um pouco mais sobre Deus, entendendo a função do Espírito Santo no nosso contexto, entendendo a função do Espírito Santo, como ele age, nos ajudando no nosso dia a dia, nos ajudando aqui como igreja, nos exortando, e basta nós estarmos dispostos a fazer o melhor para Cristo, que o Espírito Santo de Deus vai nos guiar, vai nos auxiliar, vai nos ajudar, irmãos. Entenda, quando você estiver na sua madrugada orando, busque o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ele está disposto a nos ajudar. Ele é peça fundamental no plano da redenção, no plano da salvação, e ele quer que nós, como igreja, avancemos para quê? Para que outros posteriormente estejam conosco aqui, e que nós possamos avançar para salvar, porque lá fora, irmãos, tem muitos necessitando que nós venhamos a falar de Cristo, mas simplesmente não tem forças para largar e vir. E nós, como estamos de pé, vamos lá e vamos ajudar aqueles que estão lá fora a realizar esse processo de salvação e herdar junto conosco o reino dos céus, irmãos. Eu passei, acho que 4 minutos,
Fui bem sucinto. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser realizar algum comentário, pode ficar à vontade. Está aberta a oportunidade para se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade. Se tivermos perguntas, eu sei que o nosso modelo de aula ficou um pouco mais dinâmico, mas a gente vai se